E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 74. Se você não está inscrito, considere se inscrever. Pode deixar o seu like na confiança, porque conteúdo é de boa qualidade. Bom, hoje eu quero falar sobre a pressão de ser perfeito, né, cara? Pô, todas as vezes que eu faço esse vídeo aqui, ou os vídeos aqui, eu faço comigo mesmo uma coisa que eu vou dar o meu melhor, né? Mas é muito difícil, às vezes, você escapar desse sentimento de que ainda não está perfeito, ainda poderia ser melhor. E é lógico que isso tudo é uma percepção, digamos assim, nossa, né? De que não está perfeito. Mas, logicamente, o que é perfeito, né? Vamos parar para pensar com calma. Talvez o conceito de perfeição seja uma coisa, enfim, distante da realidade humana, né? Ou então sejam só aqueles momentos muito breves que a gente vê uma coisa muito perfeita. Imagina, um bebezinho nascendo, então um pôr do sol, não sei, e aí parece que aquilo é muito perfeito. Mas essa cobrança por perfeição da nossa parte, eu acho que é quase, digamos assim, uma vaidade travestida de perfeição. Não, mas ainda não está perfeito, não sei o quê. Cara, em que momento fica, né? Como é que fica perfeito? Então, você já não está dando o seu melhor, etc. Eu sei que essa conversa acaba sendo uma conversa muito longa e às vezes muito difícil, mas eu queria comentar com você algumas coisas porque eu acho que isso é uma coisa que incomoda muita gente. Primeiro porque eu acho que hoje em dia a gente tem que ser muito certinho, né? A gente tem que usar a palavra certa, a gente não pode desviar. Qualquer coisa que você fala de diferente, às vezes uma frase que você fala de diferente, a pessoa já está querendo processar você, já está dizendo que você é uma pessoa péssima, etc. e tal. A gente vive com uma pressão muito forte. Digamos assim, a gente vive com quase como se tivesse uma espada em cima da cabeça da gente. Não sei se você lembra, eu já ouvi falar dessa história, de que havia, enfim, em algum reino, né, um rei que ele sempre, para lembrar da responsabilidade que ele tinha, ele ficava com uma espada em cima da cabeça dele, né? Ele tinha um trono, ficava sentado no trono e uma espada pendendo em cima da cabeça dele. E a gente é quase como esse rei. E, na verdade, o ponto que eu quero compartilhar é que essa é uma situação em que a gente se colocou. Porque quando a gente tenta ser perfeito, quando a gente, de alguma forma, se cobra ser perfeito, com toda essa vaidade, com toda essa, até um certo grau de arrogância, na verdade, às vezes a gente espera a mesma coisa dos outros e eu acho que a gente tende a ser até muito mais duro com os outros do que com a gente mesmo, né? Porque, primeiro, é muito mais fácil criticar do que fazer alguma coisa a respeito. Como é muito mais fácil, por exemplo, você que está aí me assistindo, ter uma crítica, por exemplo, a uma coisa que eu falo, ou que eu faço aqui, etc e tal, porque é muito mais fácil fazer isso, né? Fazer essa crítica do que eventualmente você se avaliar, olhar para você mesmo, olhar quando você faz aquilo, se é que você faz aquele tipo de coisa e, digamos assim, cuidar daquele traço de imperfeição que você tem ali. Fiquei notando isso porque há algum tempo atrás eu estava vendo um vídeo, acho que é um vídeo, uma coisa assim, que estava falando sobre a busca pela perfeição física, né? Não só esses bodybuilders aí, porque eu não consigo entender como aquilo pode ser chamado de perfeição, porque é uma coisa horrorosa. O cara fica com um monte de músculo, assim, uma montanha de músculo, aquela cabecinha de alfinete, assim, um negócio horroroso, cara. É feio demais. Eu acho muito feio, cara. Se você é do bodybuilding aí, me perdão, cara. Se você é aquele cara que se enche de bomba pra caralho pra ficar, meu Deus, eu tô grandão, cara, eu acho muito feio o negócio. Eu não consigo entender como aquilo é perfeição. Eu entendo realmente, né, que há um trabalho muito duro ali de realmente treinar, porque é uma coisa que cansa pra caramba, e não só cansa, né, às vezes é dolorido mesmo, é doloroso, é um trabalho muito doloroso de você construir o músculo, mas a forma como é feito eu não consigo entender como aquilo é perfeição, né, a pessoa se injetando um monte de substância ali, que na verdade, assim, sinceramente é destrutiva, e aquilo é uma busca pela perfeição. E aí, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que eu estava falando disso, estava falando das mulheres, né, na busca pela perfeição, as mulheres fazendo um monte de procedimento de plástica, e aí bota botox, aí bota, como é o nome daquilo, meu Deus? Faz harmonização facial, aí tira daqui, bota ali, etc. E eu, cada vez mais, eu olho, né, para essas situações. Tem a história do Stênio Garcia, que ele fez lá a harmonização facial, e ficou um negócio muito esquisito, cara. Parecia o Robocop, tem um filme muito antigo do Robocop, quando ele tira a máscara, cara. E ficou igualzinho o coitado do Stênio Garcia, já com não sei quantos anos de idade. Mas isso aqui não é uma questão estética, né? Mas sim a pergunta, né? A pergunta fica assim, cara, mas isso é perfeição? Porque isso é uma busca pela perfeição? Porque aquela é uma perfeição claramente muito imperfeita, né? Quanto mais eu penso acerca disso, mais a perfeição me parece uma coisa que é natural, uma coisa que é harmônica, uma coisa que, de alguma forma, nem excede e nem falta. Repara o que eu estou querendo dizer? É como se a perfeição fosse uma espécie de equilíbrio, mas não um equilíbrio que você identifica fazendo uma continha ali, porque você, não, eu quero ter não sei quanto de braço, etc e tal, eu quero ficar com beição e tal. Não, é de dentro daquilo que veio naturalmente, né, você harmonizar aquilo ali de uma forma sem ferir a natureza. Eu acho que quanto mais eu olho para as coisas que o ser humano faz buscando a perfeição, aquelas que, na minha visão, estão mais perfeitas, ou que são, também, mais uma vez, na minha visão, mais aproximadas da perfeição, elas estão, na verdade, muito mais próximas da natureza, daquilo que é natural. O que você acha disso, cara? Você busca a perfeição? Você se sente pressionado por isso? Ou pressionada por isso? Porque eu vivo num trabalho, eu vivo num ambiente, né, há muitos anos,
onde você errar, você cometer erros, é considerado um sinal de incompetência, um sinal de fraqueza mesmo. Tá? Eu lido com pessoas assim, enfim, em posições muito diferentes, né? Que tem muita dificuldade, né, de lidar com isso, de ser vulnerável. Porque a palavra ser vulnerável às vezes te dá aquela sensação de que você pode entregar os pontos e pronto, já foi. E a vulnerabilidade que eu estou querendo dizer é aquela vulnerabilidade, a vulnerabilidade que te ajuda a se melhorar, né? Aquela vulnerabilidade, por exemplo, de você ir a um ponto tal que você não sabe se você consegue, mas você tenta e você está vulnerável para errar. Você está vulnerável, por exemplo, para não conseguir. Fazer esse tipo de coisa exige vulnerabilidade. Imagina que algum tempo atrás eu estava começando a lutar jiu-jitsu, né? Cara, pô, você tá ali e tal, você tá se colocando numa situação de fazer algo que você não faz bem feito. Você precisa melhorar. Você precisa se colocar naquela situação, se colocar vulnerável para você conseguir melhorar, para você conseguir aprender outras coisas. E a impressão que eu tenho, então, estou trazendo esse exemplo, porque a impressão que eu tenho, então, é que a gente tem um certo conceito de perfeição que, na verdade, ele é único e exclusivamente derivado da nossa mente, de uma mente que, às vezes, é bastante afastada, inclusive, da natureza, que provavelmente é a melhor construtora, né? A melhor construtora do universo é realmente a natureza, faz coisas deslumbrantes e, logicamente, não só deslumbrantes, mas gigantescas, e não só gigantescas, mas assim, com um grau de harmonia, de perfeição que deixa a gente embevecido mesmo, deixa a gente estarrecido. Nossa, como foi possível fazer esse tipo de coisa, né? Mas estou trazendo esse exemplo porque eu acho que a gente criou um certo, enfim, nome, ou um certo padrão de perfeição que não é perfeição porcaria nenhuma. E ele vai engessando a gente, prendendo a gente de uma tal forma que sufoca, né? Sufoca a gente de tal maneira que a gente não consegue se colocar vulnerável para ser não só quem a gente é, mas quem a gente poderia ser. Quando você está tentando ser perfeito segundo o ponto de vista de alguém, você acaba tendo que seguir aquele caminho. E quando você não se coloca vulnerável para conhecer outros espaços, ou seja, para ser imperfeito mesmo, e de repente conseguir coisas diferentes e eventualmente ser até melhor do que aquilo que você estava pensando antes. Imagina uma pessoa que está se colocando à disposição para errar, para não ser perfeito, para fazer a coisa mal feita até o momento de conseguir fazer uma coisa bem feita, como eu tinha falado do jiu-jitsu, né? Se você não faz isso, você fica preso, nossa, sua vida se empobrece enormemente, né? A perfeição, portanto, né, ou pelo menos esse conceito de perfeição que a gente se coloca, na minha visão é quase que um sufocamento não só da tua alma, mas às vezes das tuas vontades, da tua faculdade de raciocínio, e às vezes até mesmo, né, tem gente que chega a se mutilar, tem alguns procedimentos desses que eu acho que são mutiladores, o negócio é feio, a pessoa fica feia mesmo, fica feia, objetivamente ela fica feia. Não é uma questão de, como é que eu posso dizer, estética, realmente a pessoa ali se desfigurou, é quase irreconhecível, né? E tem gente que vai fazendo isso vez após vez, após vez, após vez, porque vai ficando feio, 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 a pessoa vai tentando melhorar, 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 e chega uma hora que a pessoa tá literalmente monstruosa, né? Acho que isso é um bom exemplo, porque imagina que você vai se colocando nesse padrão de perfeição, perseguindo esse padrão de perfeição até um ponto em que você já está tão irreconhecível que você, para você mesmo, está monstruoso. Quando, na verdade, se você simplesmente tivesse se colocado vulnerável, né, aceitado o fato de que, de repente, você vai fazer alguma coisa mal feita, ou muitas coisas mal feitas, até fazer a coisa bem feita, enfim, se você simplesmente fizesse isso, e de uma forma natural, né, de acordo com aquilo que você realmente é, de acordo com aquilo, não que estão dizendo, mas aquilo que você sente, aquilo que você acha que se encaixa mais naturalmente, mais harmonicamente com você, provavelmente você seria muito mais próximo, ou muito mais perfeito, digamos assim, para você, você mesmo, né? Muito mais perfeito do que seguindo essa visão, essa pressão social idiota que a gente vive hoje. Queria compartilhar isso com você, a gente se vê no vídeo 75. Um abraço e tchau, tchau.